capítulo 22, versículo 35. Os irmãos que nos acompanham através das redes sociais também podem abrir a Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Lucas 22, 35. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Amém? Por favor, diga assim comigo: nada me faltará. Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Que esta palavra, Senhor, sirva, Pai querido, de direção, de força. Que esta palavra, Senhor, sirva de segurança. Que esta palavra, Senhor, possa, Pai querido, solidificar a vida do teu povo na tua presença, através do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nada te faltará. Jesus, ele estava conversando com os 12 apóstolos e ele lembrou os apóstolos de um fato que ele realizou. O que Jesus Cristo fez? Ele enviou aqueles apóstolos de 2 em 2. E isso nós vamos ver aqui, para confirmação, Marcos, capítulo 6, versículo 7. Ele vai dizer assim: chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Quando Jesus chama e fala: vocês podem ir, só que Jesus ele deu uma regra: vocês não vão levar muda de roupa, vocês não vão levar pertences, dinheiro, nada. Depois de muito tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas vamos dizer depois de um ano e meio, mais ou menos, Jesus volta-se para eles e pergunta o que nós vemos hoje: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Vocês ficaram sem comer, vocês ficaram sem vestir, vocês ficaram abandonados, vocês ficaram no relevo, vocês viraram mendigos quando eu mandei vocês? E eles disseram: nada nos faltou. Por que nada faltou? Porque foi Jesus que nos enviou. Então, irmãos, veja bem, faça um raciocínio comigo. Quantos aqui já trabalharam de carteira assinada? Levante a mão para eu ver. Você já trabalhou de carteira assinada? Obrigado. O que é trabalhar de carteira assinada? Quando você assina a sua carteira, ou o empregador, a empregadora, a empresa, você passa a ser responsabilidade daquela empresa. Então, você tem direito ao transporte, se você morar a X quilômetros de distância. Você tem direito à alimentação, que nós chamamos de vale alimentação. Quando você entra na empresa, ela é responsável por você. Muitas empresas oferecem um plano de saúde. Lá dentro da empresa você tem um controle de segurança no trabalho, porque você não pode se machucar. Vamos supor que alguém se machuque dentro da empresa. A responsabilidade é da empresa. Vamos supor que alguém se machuque no trajeto até a empresa. A responsabilidade é da empresa. A empresa assume o funcionário e passa a ser responsável por ele, pela comida, pelo transporte e pelo bem-estar físico dele ali no local da empresa. Irmãos, Deus
ele assume o seu povo, ele passa a ser o dono, o empregador, e a Bíblia chama Deus de um Deus provedor. Então é como se você tivesse com carteira assinada: o responsável pela sua alimentação é Deus, o responsável pela sua roupa é Deus, o responsável pela sua casa é Deus, o responsável pelo seu transporte é Deus, o responsável pela sua vida é Deus. Agora veja bem, irmão, eu não estou falando para aqueles crentes meia boca, não. Porque as pessoas que só são crentes só que não. Eu estou falando em quem desceu as águas do batismo, recebeu Jesus e crê no poder de Deus, e acredita que Deus está vivo e que Ele é real. Então aqueles que não creem, eles vivem como se eles fossem desempregados. Eles não têm emprego fixo, não têm renda fixa, não têm nada. Por quê? Porque eles acham que eles estão por conta própria. Irmãos, no reino de Deus não existe conta própria. No reino de Deus é total dependência do Senhor. Sabe por que muitas coisas não vão à frente? Porque as pessoas não estão na dependência de Deus. Elas estão na dependência da sua própria força. Elas estão na dependência da sua própria capacidade. Agora você entendeu tudo que eu vou falar aqui, já falei no começo, para você acompanhar o raciocínio. Então vamos lá. Lá em Gênesis, você vai observar o seguinte: Deus, aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, ele deu para nós, seres humanos, o poder do domínio, de dominar tudo ao nosso redor. Veja que uma construção como essa que nós estamos nela é domínio humano. Veja quantos prédios nós encontramos: domínio humano, ônibus, celular. Tudo que você vê, o homem consegue transformar tudo que é da natureza naquilo que ele necessita. Então existe em nós o domínio. O Senhor nos deu a capacidade de dominar. Quando você começa a estudar, quando você começa a se preparar, quando você começa a ter entendimento, quando você faz um curso, quando você faz uma capacitação, aí você descobre: olha, eu tenho domínio sobre esse equipamento. Se você sabe operar uma rede escavadeira, se você sabe operar um torno, se você sabe operar, dirigir um ônibus, um caminhão, você tem habilidade, você tem domínio. Isso é uma coisa que foi Deus que te deu naturalmente. Todos os seres humanos têm. Agora, aqui no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 19, Deus deu uma sentença: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus deu ao homem o domínio, e ele disse: agora você vai trabalhar para que você possa se sustentar. Então o trabalho é uma ordenança de Deus. Só que nós vamos ver diferença. Nós vamos ver pessoas que trabalham e não tem nada. E nós vemos algumas pessoas que às vezes trabalham 2, 3 horas por dia e tem tudo. Por quê? Porque existe algo chamado de bênção. A palavra de Deus, ela mostra de Gênesis a Apocalipse. Quando você está debaixo da bênção de Deus, o Senhor se torna o seu provedor. Então ele multiplica as coisas que você faz. Isso é Deus que faz. Não é o pastor, não é o irmão A, B ou C. É Deus que faz. Vamos acompanhar o raciocínio aqui. Deus, ele aqui em Gênesis fez muita coisa, mas ele fez algo extraordinário. Deus resolveu, ele é o soberano. Ele falou o seguinte: eu vou chamar um homem, eu vou ter um povo meu, eu quero ter o meu povo. Deus falou. Irmãos, ele é Deus. Se ele escolheu você para fazer parte do povo dele, foi ele que te escolheu, não fui eu. Irmão, eu não vou buscar você em casa. Eu não estou enchendo sua paciência te mandando
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem foi que resolveu isso? Foi Deus. Deus chegou e falou: Abraão, vem cá, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que eu vou te dar vai dar para o mundo inteiro, vai passar para todas as pessoas. Esta é a bênção de Deus. Abraão entendeu. Veja como ele entendeu. Gênesis 22, 7 e 8. Olha o que ele fala. Então falou Isaque, o filho de Abraão, a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão, ele chamou Deus de provedor. Ele foi chamado por Deus para que ele seguisse, para que ele obedecesse. E lá no final, o que acontece? A palavra de Deus diz que ele chama Deus de provedor. Seu filho pergunta: onde está o cordeiro? Se Deus proverá o cordeiro. Irmão, preste atenção numa coisa. Aquele homem só seguia Deus, ele era sozinho. E quando foi que Deus chamou Abraão? Quando ele tinha 75 anos. Irmãos, às vezes as pessoas falam assim: o que Deus vai fazer através de mim? Ah, mas como é que Deus vai fazer algo? Ah, eu já estou velho. Ah, eu já estou velho. Ah, eu estou muito novo. Ah, eu já passei da idade de estudar. Eu já passei da idade disso. Eu já passei da idade daquilo. E aí as pessoas arrumam um monte de desculpa. Mas quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade aproximadamente. E ele foi ter o filho dele com aproximadamente 99 anos de idade. Então Deus, irmão, quando ele escolhe, ele provê, ele providencia, ele faz as coisas acontecerem. E é isso que aconteceu. Abraão, ele entendeu de tudo que ele tinha vivido, que Deus era o provedor de tudo que ele precisava. Hoje, o que é que você precisa entender? Deus proverá. É isso que tem que estar na sua cabeça. Assim como Deus chamou Abraão, ele nos chamou. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 6 ao 9, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ele está dizendo assim: olha, sabe aquela bênção que nós lemos lá em Gênesis 12? Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós chamamos isso de a bênção patriarcal. O Senhor está falando assim: olha, a bênção que estava sobre o primeiro que acreditou na voz de Deus é a bênção que está em todos aqueles que acreditam na voz de Deus, na palavra de Deus. Então, se Abraão foi e é uma bênção, eu também sou uma bênção e você também é uma bênção. Mas por que eu sou uma bênção? Por que você é uma bênção? Porque tem um monte de gente aí que não crê em Deus. Tem um monte de gente aí que não acredita na palavra de Deus. Tem um monte de gente aí que acredita que ele é forte, que ele pode, que ele sabe fazer, que ele faz, que ele acontece. Tem um monte de gente assim. Olha aqui, ó, tem um grupo pequeno, assim como Abraão, era só ele, a esposa, os servos, os trabalhadores da
Nabucodonosor, aquelas pessoas que acreditavam nele. Então, irmão, é o seguinte: se você quiser ser honrado por Deus, se você quiser ser uma bênção, você tem que começar a pensar como a palavra de Deus ensina. Como que a palavra de Deus ensina? Eu estou debaixo da provisão de Deus. Eu estou debaixo do cuidado de Deus. Eu estou debaixo da proteção de Deus. É assim que eu penso. É assim que a palavra de Deus acabou de nos ensinar. Então, ele diz aqui, o apóstolo, que os crentes, eles são também benditos, eles são também abençoados com a mesma bênção que Abraão foi abençoado. Então, o que você precisa compreender? Você é uma pessoa, se você ouviu a voz de Deus, se você está na presença de Deus, você é uma pessoa debaixo da provisão de Deus, debaixo da providência de Deus, debaixo do cuidado de Deus. Deus, na escolha dele, ele, depois nasceu Isaac, de Abraão. De Isaac, da descendência, veio Jacó. Deus continuou com Jacó, está na Bíblia, você pode ler. Depois, Deus, ele esteve com os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, em especial com José. O povo de Deus subiu para o Egito, e ali ele se multiplicou, chegando a aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas. Deus, então, cuidando daquele povo que ele escolheu para ele enviou Moisés. Moisés reúne aquele povo e sai com aquele povo do Egito, rumo à terra que Deus prometeu. E quando eles entram na terra prometida, o novo líder se estabelece, que é Josué. E a bênção de Deus continuou na vida dos descendentes de Abraão. Nunca você viu nos descendentes de Abraão algo que não fosse a bênção de Deus. Irmão, preste atenção numa coisa: quem está debaixo da bênção de Deus, ele enxerga o que ninguém enxerga, ele escuta o que ninguém escuta, ele fala o que ninguém fala, ele pisa onde ninguém pisa, e as mãos dele produzem aquilo que ninguém consegue produzir. Quando a pessoa olha para o que está debaixo da bênção, ele fala: como que essa pessoa consegue produzir mais? Como que essa pessoa consegue prosperar mais? Se você for estudar a geografia de Israel, lá é um deserto. Irmãos, o Brasil é um paraíso perto lá da terra de Canaã, perto de Israel, porque lá tudo é escasso, a água é escassa, rios são escassos, recursos naturais são escassos, mas lá não falta a bênção de Deus, lá não falta a provisão de Deus. Por quê? Não é o lugar, é o Deus que você serve. Então, irmão, se você quiser continuar brincando de crente, pode continuar na brincadeira, achando que isso aqui é um diazinho que você sai da sua casa todo arrumadinho e vem aqui. Pode continuar. Agora, se você quiser abraçar a fé verdadeira, eu te digo o seguinte: Deus vai fazer coisas através da sua vida. Isso daqui, irmão, não é uma brincadeira. Isso aqui é algo real. A bênção de Deus foi derramada sobre o seu povo. A bênção de Deus não é qualquer coisa. A bênção de Deus não é algo que alguém pode arrancar de você. A bênção de Deus não é uma inveja que vai tirar, não é um olho gordo que vai tirar, não é alguém que vai dizer: eu vou te arrancar daí, eu vou te tirar daí, porque você não vai ficar aí. Irmão, na bênção de Deus só fica se Deus quiser, e só sai se Deus quiser. Isso é para quem lê a palavra. Aí no meio daquele povo, no meio daquela multidão, no meio de tudo aquilo, surgiu um homem segundo o coração de Deus. Esse homem segundo o coração de Deus foi o rei Davi. E ele escreveu um salmo poderoso, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
ungidos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A maioria dos historiadores acredita que ele escreveu esse salmo no meio do mar, olhando para as estrelas. Ele era o pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. O pastor de ovelhas era uma das piores profissões que alguém podia ter. Era aquela profissão que não rendia muita coisa. Era aquela profissão que não estava muito certo. Era aquela profissão que a pessoa não queria passar tempos e tempos lá no meio do mato, cuidando de ovelhas. Mas ele estava lá. E ele fez algo que eu faço e que eu recomendo que você faça. Que nas suas orações você ore o Salmo 23 e você diga para o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, quando eu digo nada, é nada, nada. Ele disse nada me faltará, porque ele acreditava no Deus provedor, o mesmo Deus de Abraão. Quando você confia em Deus, você não está confiando que alguém vai fazer algo com você. Você está confiando que Deus vai fazer algo com você. É como se você chegasse, irmão, comprasse aí um pacotinho assim de doce. Faz essa experiência. E ora e fala: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E sai para vender, para você ver se vai sobrar algum na sua mão. Mas por quê? Porque, irmão, entenda o que eu vou te falar. Você tem a bênção da provisão de Deus. Mas por quê? Porque é o seguinte, irmão, Deus ele escolheu ter um povo. Foi ele que escolheu ter um povo. Não fui eu não. Irmão, eu não me candidatei não. Vocês estão achando que eu cheguei, bati na porta e falei: Deus me escolhe. Deus, me chama. Eu não fui participar do show de calor não, irmão. Não fui participar de Big Brother não. Eu não fui para fazenda não, irmão. Eu estava lá na minha casa, lá no interior do estado de São Paulo, e o Senhor me chamou. A mesma coisa é você, irmão. Você não se inscreveu para participar de concurso de quadrilha, de beleza. Você não foi para lá para ser Miss. Você não está aqui para ser Miss, para quadrangular. Você não está aqui para ser o garoto propaganda, não, irmão. Você foi chamado por Deus e Deus é responsável pela tua vida. Agora, isso se você crê, porque muitas pessoas não creem. O problema é esse, é que a pessoa não confia, não acredita. E aí, irmão, sem confiança, sem fé, é impossível agradar a Deus. Precisou de ter alguém lá no meio do mar para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele disse: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias eu habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor. É isso que Deus quer ver, irmão. É isso que Deus quer ver, irmão. Deus quer ver o que em você? O que você acha que Deus quer ver em você? Deus quer ver fé em você, irmão. Deus quer ver confiança em você. Mas não é uma confiança, eu vou repetir, em pessoas que você conhece, em pessoas que você acha que podem fazer alguma coisa por você. Eu vou te explicar simplesmente, irmãos, algo aqui. Na sua solidão, no seu canto, quando você olha para o céu, quando você vê que as coisas estão faltando, quando você vê que as coisas estão acabando, quando você vê que as pessoas falam assim: mas será que vai acontecer? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra para pregar hoje, e eu fiquei pensando assim: será que eu vou pregar essa palavra? Aí hoje de manhã, e eu convido vocês para participar, todo domingo de 7 às 8 da manhã, nós temos oração aqui na igreja. E a palavra que a irmã Creuza Gripe trouxe hoje de manhã aqui foi exatamente falando isso, que as pessoas estão preocupadas: o que eu vou comer? As pessoas estão preocupadas: como vai ser o futuro dos meus filhos? Como vai ser o amanhã?
sobre o que eu estou falando hoje. Mas se eu estou falando isso aqui hoje, é porque Deus quer que eu fale isso aqui. E vai ficar gravado aí, vai ficar registrado. Vou te explicar uma coisa. Você vai vender como você nunca vendeu na sua vida. Você vai prosperar como você nunca prosperou na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida, porque Ele tem uma ideia de manutenção da sua obra, de manutenção do seu trabalho, de manutenção das suas coisas. Isso é para você ver que Deus não é brinquedo. Deus não é qualquer coisa, Ele é verdadeiro. Foi Ele que te chamou, então Ele vai prover. Pode ficar descansado. Essas ideias que você tem, esses planos que você tem, tudo é de Deus. E aí eu vou ler, irmão, o que a irmã Creuza leu hoje de manhã. Mateus 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está parando o caminhão, irmão, e está despejando tudo que você precisa. Pode fazer a lista e escrever na pasta que eu vou te dar. O Senhor vai te dar tudo que você está precisando. Ele não disse que a metade das coisas eu vou te dar e a outra metade você vai ficar sem. Ele disse: eu vou te dar todas as coisas. Todas as coisas. Você entrou aqui hoje com a lista faltando. Você olha para aquela casa sem terminar e fala: cadê Deus? Você olha para aquele carro que está parado e pergunta: cadê Deus? Você olha para aquela mercadoria encalhada e pergunta: cadê Deus? Pode abrir teus olhos, irmãos, a partir de hoje. Está registrado dia 6 de novembro do ano de 2022. Vai multiplicar de uma forma extraordinária. Gravado está, registrado está. Irmãos, eu falo algumas coisas que nem eu sei porquê, mas está registrado. Você vai ver como Deus vai operar na sua vida. O que Deus falou para o povo de Israel quando eles foram levados para o cativeiro? É o que o Senhor disse também para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 4 ao 7. Veja o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas. Você vai construir a sua casa. Habitai nela, você vai morar na sua casa. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai
mas Deus é responsável por nossa passagem aqui. Aleluia. Ele é o responsável por tudo que você está vendo aqui. Então, se você tem compromisso com a obra de Deus, irmão, fica sossegado. Se você, irmã, tem compromisso com a obra de Deus, fica sossegado. Não vai acontecer nenhum desabastecimento. Não. Vai ter multiplicação. É o que o Senhor falou. Irmão, mas lá fora, está isso, lá fora, está aquilo, irmão. Pode estar acontecendo o que for lá fora. Não me interessa o que está acontecendo lá fora. Deus é o responsável pela minha e pela sua vida. Irmão, você podia estar em qualquer lugar hoje. Eu podia estar em qualquer lugar hoje. Por que nós estamos em torno da palavra de Deus? É porque o Senhor, Ele tem uma direção para as nossas vidas. Deus, Ele mostrou isso para o seu povo. E infelizmente o povo de Deus não ouviu. Lá em Êxodo 31, do 1 em diante, Deus diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo barro. Eis que eu tenho posto com ele a Aloiabe, filho de Aizamate, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que te tenho ordenado. Deus queria construir um tabernáculo, e ele falou para Moisés: olha, Deus já deu sabedoria para estas pessoas, para Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu vou colocar pessoas com ele, e esta sabedoria, esses projetos, esses planos, essas ideias, fui eu que coloquei na vida deles. Quando o Senhor, Ele vem sobre a sua vida, Ele te dá a direção que você precisa ter para que haja essa prosperidade, para que haja esse sustento na sua vida, para que as coisas aconteçam durante esse período que você está passando aqui. Como vocês viram no início, o Senhor nos dá esta possibilidade, o Senhor nos dá esta força, o Senhor nos dá a capacidade. A nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então você tem o que você precisa. Não sou eu que vou te dar o que você precisa, você já tem o que você precisa. Lá em 2 Coríntios, nós vamos ver aqui no capítulo 3 e no versículo 5, o que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa capacidade que vem de Deus, para que nós possamos ter esse entendimento. 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o Senhor capacita os seus filhos, o Senhor dá condições para você ter o entendimento do que Ele quer realizar como provisão dentro da sua vida, dentro da sua casa. Irmãos, a nossa inspiração, ela vem do Todo-Poderoso. Lá no livro de Jó, no capítulo 32, no versículo 8, tudo isso é para você entender como Deus opera dentro de nós. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o Senhor é que te inspira, o Senhor é que te direciona, o Senhor é que te dá esta capacidade. E aí, o Senhor também confirma isso para o seu povo. Livro de Deuteronômio, tudo isso, irmão, você vai ver que é bíblico. Não é algo que eu estou inventando, mas é algo que Deus está operando nas nossas vidas. Se você recebe a palavra de Deus, você encontra a vontade de Deus. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o
como se vê neste dia. Hoje, você precisa ter a seguinte compreensão: foi assim com Abraão, foi assim com Jesus, quando ele enviou os seus apóstolos e perguntou para eles: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: nada nos faltou. Quando Davi escreve os Salmos 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você junta: o Senhor te dá forças, o Senhor te dá capacidade, o Senhor te dá inspiração. Porque, irmãos, a diferença é a seguinte: como você está debaixo da bênção, como você está debaixo da proteção de Deus, aquilo que você faz produz um resultado totalmente diferente do que as outras pessoas fazem. Isso vem de onde? Vem da bênção de Deus sobre a sua vida. Mas o que acontece no dia a dia? As pessoas esquecem da bênção de Deus. As pessoas esquecem de orar antes. As pessoas esquecem que o Senhor chamou Abraão e depois transformou ele em Abraão para que ele fosse bênção para as famílias, para que ele fosse bênção para a terra. Foi isso que o Senhor fez conosco. Antes de você estar na presença de Deus e agora que você está na presença de Deus, esta bênção é para você e para as famílias ao seu redor. É para você e para as pessoas do lugar onde você trabalha. É para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Você está debaixo da bênção do patriarca Abraão, porque você crê em Deus. Então, se você se preparar e não desviar o foco da sua mente e continuar crendo, busca essa fé dentro de você, busca isso que o Senhor já te entregou, porque essas dificuldades que nós passamos, essas lutas que nós passamos, tudo isso, irmão, é para que nós entendamos, é para que nós venhamos a voltar para o Senhor e dizer: a minha bênção já está comigo, eu já sou abençoado, eu já tenho Deus na minha vida, eu já tenho o Senhor. E aí você vai lembrar de uma coisa: é pela bênção de Deus que as coisas vão se multiplicar, é pela bênção de Deus que a provisão vai chegar, é pela bênção de Deus que as coisas vão acontecer ao seu redor. Hoje, irmão, o Senhor está abrindo uma porta diante de nós. O Senhor está mostrando para nós o que Ele quer fazer através de nós, porque Ele nos abençoando, a obra dele é abençoada. Ele cuidando de nós, as pessoas começam a ver o cuidado e dizer: veja como Deus tem cuidado do seu povo, veja como Deus tem cuidado da sua igreja, veja como Deus tem cuidado desses irmãos, veja como Deus tem cuidado destas pessoas. Então nós vamos caminhar, irmãos, orando, pedindo, colocando nas mãos de Deus e ministrando essa bênção patriarcal. Você é abençoado, você é abençoada, e você vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, fala o que ninguém fala, faz com as suas mãos o que ninguém consegue fazer, e anda por lugares que ninguém consegue andar, porque sobre a sua vida está a bênção de Deus, a bênção da multiplicação.